Olá, irmãos e irmãs, hoje é dia 18 de outubro, dia de São Lucas Evangelista. E é por isso que nós queremos colocar-nos na presença de Deus e assim como São Lucas também dar o nosso sim, para que nós possamos continuar sempre evangelizando e levando a palavra de Deus a tantos e tantos corações que estão sedentos desta palavra. Deus conta com cada um de nós. Você também recebe esta missão neste dia. Compartilhe a palavra. Procure ler, estudar, procure levar a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus grupos de oração, todas aquelas pessoas que você tem acesso pelo celular. Procure levar a palavra de Deus. Deus conta com você. Obrigado você que nos acompanha diariamente por meio desse programa, Uma Palavra para o Seu Dia na TV Evangelizar. Você que também nos acompanha de diferentes lugares pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp. É sempre importante nós usar desses meios para continuar evangelizando. Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, o texto que é nos apresentado nesse dia dedicado a São Lucas é essa missão que Jesus vai nos confiando. Assim como ele primeiro escolhe 12 para ser colaboradores nesta obra, agora ele escolhe mais 72 e assim vai convidando cada vez mais pessoas, assim como ele lhe convida também nesse dia. E aí vai nos dando uma orientação de como nós devemos seguir. Jesus nos ensina que nós precisamos ir de 2 em 2. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos confundir algumas coisas e ao invés de anunciar aquela que é a palavra de Deus, anunciar aquela que é a nossa vontade particular, o nosso desejo. E aí um vai dando esta coragem, mas ao mesmo tempo esta firmeza de pensamento naquilo que é a vontade de Deus. Quando nós começamos a anunciar aquilo que não corresponde à palavra, o outro entra e ajuda na evangelização. Então nós vamos nos ajudando a evangelizar. Por isso nós também podemos ser missionários, porque um vai ajudando o outro e assim nós vamos crescendo. Segue o texto dizendo: grande é a messe, mas poucos são os operários.
rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Quanto mais nós nos dedicarmos à palavra de Deus, à construção do reino de Deus, vemos que cada vez mais necessitamos da colaboração de mais pessoas, porque aí se pode fazer mais. Nós podemos até fazer um primeiro anúncio, mas e depois? Quem sabe esses que vão recebendo também a palavra de Deus vão se tornando também missionários a cada dia? É assim que iniciou também o trabalho de evangelização. Poucas pessoas, mas depois outros foram aderindo ao mesmo projeto, e aí cada vez mais nós vemos a expansão do reino de Deus que vai acontecendo diante dos nossos olhos. Quem sabe uma pessoa na sua casa começou a meditar a palavra de Deus, e aí nós vemos muitos testemunhos de mães que dizem: agora o esposo também está meditando, o filho também está procurando a palavra, e aí nós vemos que o reino de Deus vai acontecendo no meio de nós, às vezes sem a gente perceber. É a presença de Deus na nossa casa, no nosso trabalho. Por isso nós devemos ir evangelizando. Às vezes nós não nos damos conta, mas nós já temos os frutos diante dos nossos olhos. Transformações de convivência. Pessoas que estavam afastadas umas das outras agora começam a conversar novamente. Isso é um gesto concreto da ação de Deus na nossa vida. É o reino de Deus que vai acontecendo, porque nós vamos nos tornando promotores de paz. Como nos ensina Jesus, não se apeguem a nada. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e não saudeis ninguém pelo caminho, mas em toda casa que entrar, dizei primeiro: paz a esta casa. Quando nós formos à casa de alguém, a primeira coisa que nós devemos anunciar é: paz a esta casa. E ali nós devemos conviver um tempo, o tempo necessário. Jesus diz: não fiqueis passando de casa em casa. Às vezes nós estamos preocupados em atingir um grande número de pessoas. Não é esse o objetivo. É atender bem aquela pessoa que necessita. Quem sabe numa casa, rapidamente as pessoas vão assimilar aquilo que se quer, mas em outras precisa de um cuidado maior, uma atenção maior, um tempo maior. Então vamos dedicar o tempo necessário a cada casa. Ali comei do que vos servirem. E o grande objetivo do nosso anúncio, anunciar que o reino de Deus está próximo. Mas não como um evento que irá acontecer, mas nessa proximidade, que é possível, está ao nosso alcance, basta querermos. Basta nós nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero também construir o reino de Deus dentro da minha casa. E aí as coisas vão mudando, as pessoas vão se amando mais, nós vamos tendo cada vez mais paz. Vamos receber a bênção de hoje sobre a nossa vida e sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias e os vossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.